Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aquecidos pelo coração de Jesus, essa fornalha ardente de amor que Santa Margarida Alacoque experimentou um dia, estamos nós aqui também nessa noite. Saúdo o vigário-geral, Padre Aldo, Aloísio, os demais sacerdotes, diáconos, essa comunidade que faz parte da nossa história, porque aqui comecei a aprender a ser padre também com vocês. E ao pensar sobre essa festa, não é, do Sagrado Coração de Jesus, eu lembrei de uma carta belíssima, encíclica do Papa Francisco, escrita sobre o coração de Jesus. Sexta-feira, dia 24, essa carta vai completar um ano de publicação e de escrito. Na sexta-feira, agora, dia 24, foi o ano passado. E é belíssima. Se pudesse, leria aqui com vocês. Porque cada parte é um dom precioso, né? De um intelecto a serviço do coração de Jesus. De uma mente a serviço da experiência com o coração de Jesus. O Papa Francisco vai dizer nessa carta encíclica: olhar para o coração de Jesus é regressar a um mundo sem coração. Ele chega a dizer um mundo anti-coração. Anti-coração. Que mundo é esse? Certamente não é o mundo da positividade, da natureza, das coisas, da história que evoluiu, dos direitos humanos, daquilo que é bom, mas é o mundo do pecado, o mundo das guerras, o mundo da morte, o mundo da diminuição da dignidade humana, o mundo que fere as pessoas, destrói as pessoas, destrói a natureza. Aí o Papa vai dizer: é preciso regressar ao coração. Como voltar o coração humano à luz do Sagrado Coração de Jesus? Porque é possível pensar um homem sem coração? É possível pensar uma economia, uma política sem coração? Até mesmo a igreja, o cristianismo sem coração? Um cristianismo sem rosto, sem sensibilidade, doente, indiferente? Não é possível. À luz de Jesus pensar assim. Voltar ao coração é o lugar da fonte e raiz de todas as nossas potências, diz o Papa. Das convicções, das paixões, das escolhas, das angústias e sofrimentos dos outros, que se tornam nossas angústias e sofrimentos, não é assim? Voltar ao coração, regressar ao coração, porque o contrário disso é anti-Deus, é anti-coração de Jesus. Na encíclica, o Papa lembra, eu conversava ali com o Padre Aldo na casa paroquial, lembra um dos livros escritos de Dostoiévski sobre os demônios. E um dos demônios se chama Stavroglini, nome esquisito, né? E nesse romance desse escritor, diz o Papa, esse demônio que ele representa, o frio, o vazio. Os demônios são psicopatas. Eles matam e não sentem que matam. Eles mentem. Eles pervertem.
Chamam o mal de bem e o bem de mal. Matam nas guerras, nas faixas de Gaza, na Ucrânia, em países da África, e vão dormir tranquilos, com milhares de crianças assassinadas. Os demônios, diz o Papa, como está nesse homem, são frios, vazios, psicopatas, indiferentes à vida do outro. Eles são o anticoração de Jesus, o antideus na história, o humanismo sem Cristo, uma política, uma economia, uma cultura sem ética e sem moral. Uma forma de ser que nega a nossa identidade mais profunda, nega o outro, destrói a natureza e tira Deus do nosso horizonte prático e teórico. Preciso voltar ao coração. Por que ao mundo perdeste o coração? Por que a humanidade perdeste a capacidade de amar e de respeitar a vida humana? É a luz do Sagrado Coração de Jesus que nós, diz o Papa, queremos humanizar aquilo que se tornou anti-humano, antiético, antiecológico, anti-Deus. Porque esse Jesus com o coração, ele toca os nossos corações. É um Jesus que, ao contrário do jansenista, da heresia, né, toda puritana, um Deus lá em cima, intocável, né? É um Deus tocável. É um Deus que toca a nossa humanidade. Quem é mais cristão é mais humano. E ele lembra, de forma belíssima, São Boaventura, que dizia: saber que Cristo morreu por nós não permanece somente em conhecimento e especulação, mas saber que Cristo morreu por nós, que deu o seu coração, torna-se necessariamente afeto, amor, sensibilidade, das pequenas coisas às grandes coisas. É um Cristo, diz ele à luz de São Boaventura, que não é apenas luz de entendimento. Não basta entender, mas um fogo abrasador que nos consome por dentro. Aquele fogo ardente dos discípulos de Emaú no Evangelho de Lucas, que pergunta para o outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava no caminho das Escrituras? Não ardia? Não basta a luz do entendimento, é preciso o fogo abrasador, essa fornalha ardente que nos consome por dentro, nos converte por dentro e nos leva a atitudes concretas por fora, amorosas, éticas, humanas. Esse Jesus tão humano, coloca o Papa, que através do cardeal Nilman cita a Eucaristia como lugar onde eu encontro o coração de Jesus. Na Eucaristia nós recebemos o coração de Jesus. Na Eucaristia o coração de Jesus pulsa em nossa direção, por nós, dentro de nós, entre nós, para os outros. Dizia o cardeal Nilman aqui na citação da encíclica do Papa: ó coração sacratíssimo e amorosíssimo de Jesus, estás escondido na Sagrada Eucaristia e continuas a bater por nós.
Ó coração de Cristo, êxtase, saída, dom, encontro, chama que vem ao meu e ao nosso encontro, que nos atrai, coração a coração, somos atraídos por teu coração no sacrário, na missa. Ó coração de Cristo, êxtase, saída, dom, encontro. Em ti somos capacitados para nos relacionarmos com os outros à luz do teu amor que transborda. E diz o Papa, recorramos a esse coração. Recorramos, voltemos logo a esse coração. Recorramos ao coração de Jesus, o centro do seu ser, que é uma fornalha ardente de amor divino e humano, a mais alta plenitude que a humanidade pode atingir. Onde é que eu atinjo essa mais alta plenitude? É nesse coração, que me humaniza, me dignifica, tira de mim aquilo que impede a felicidade minha verdadeira e a dos outros. É isso a única coisa que ele tira. O resto ele planifica, ele aperfeiçoa. Recusamos a esse coração de Jesus. Eu lembrava até, né, de um dos documentos do Vaticano, né, Gaudium Spes, número 22, né? Que é esse coração que revela ao homem quem ele é, não é? O homem só é homem à luz do homem Jesus que dá o seu coração. E só Jesus revela o homem a ele mesmo. Fora disso, não há humanidade perfeita. Recorramos a esse coração. É o princípio, diz o Papa, unificador da realidade. Porque é o coração do mundo. A sua Páscoa de morte e ressurreição é o cerne, é o centro da história. A história não é apenas um lugar onde se efetivam possibilidades humanas. A história agora com o coração de Jesus, aquele coração aberto pela lança, de onde jorrou água e sangue, torna a história da salvação. História da salvação. História de um amor que vem nos salvar, que vem nos amar. Apesar de tudo, das misérias, dos fracassos, das quedas, das nossas doenças, ele vem ao nosso encontro. Se até um jovem voltou. Parecia até um jovem. Encontrei essa jovem essa semana, e ela me passava uma poesia linda de Abner Santos. E eu ficava pensando hoje nessa partilha com vocês, olhando o coração de Jesus, e essa jovem dizia assim com essa poesia: eu sou casa de telhado quebrado, de portas arrancadas, de paredes ruídas, mas eu não deixei, pela tua misericórdia, o teu coração de ser endereço de Deus. A minha miséria tocou a terra santa do teu coração, e eu pude restaurar essa casa, o telhado, as portas, as janelas, as paredes. O teu coração, Jesus, a terra santa do teu coração que tocou a minha miséria, reconstruiu a minha vida, me colocou de pé. Verdade. É verdade. Poesia, teologia, caminhos que nos levam à doçura desse coração e faz com que reconstruamos as nossas vidas, as nossas casas, os nossos corações, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos do dia a dia. Quem é que não sonha, não é? Esse é o princípio unificador.
da história pessoal, interpessoal, eclesial e social da humanidade inteira. Regressar ao coração de Jesus. Celebrar essa festa, estar aqui à noite, e regressar ao coração de Jesus, eu e vocês. E a liturgia de hoje nos leva a isso também, não é verdade? Sim ou não, Marilda? Não é? Olha Paulo, segunda carta aos Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 5. O que é essa graça para Paulo, senão o coração de Jesus que se derrama em graça? O coração de Jesus, segundo Paulo, é portador de uma graça santificante, porque nos faz nos apropriar das virtudes, dos sentimentos da vida cristã, santificante, vencendo o velho homem de Adão, e nos fazendo participar da graça salvífica de Cristo, o novo Adão, o novo homem, a nova humanidade. Ora, como está aqui o tema do coração de Jesus? No transbordamento da graça de Deus, que, como diz Paulo, a expressão se derrama sobre nós. A graça do coração de Jesus é um derramamento do amor de Jesus em nós e entre nós. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça é maior. É a vitória da graça. A nossa vida à luz do coração de Jesus é a vitória da graça. A graça sobre as deturpações e deformações antropológicas e até teológicas. A graça é a vitória sobre o pecado. É a vitória sobre a morte. É a porta insondável, rica, infinita do coração dele que se abre a cada missa, a cada confissão, a cada oração, a cada atitude de amor para com o outro. Presença dele também, imagem e semelhança dele também. Essa é a graça em Paulo. É a vitória de Cristo, o novo Adão. É a vitória do amor que vence o pecado. A graça em Paulo. Romanos, carta aos Romanos 5, 12 seguintes. O que é essa graça no Salmo? Essa graça no Salmo nos dá visões de duas religiões. Uma religião do peso, do sacrifício de animais, do legalismo frio, das prescrições hipócritas, lançadas sobre um povo por uma elite. E nem a elite é capaz de carregar essas prescrições tantas vezes. Época de Jesus, outras épocas. E o que é a religião do coração de Jesus, segundo esse salmo? É a alegria de ter em nós o prazer, ser dessa religião do coração de Jesus, é ter a alegria, o prazer de fazer a vontade, não é pôr um peso, um sacrifício externo, um holocausto exterior apenas, não. Nessa religião do coração de Jesus, à luz desse Salmo 39, repetir assim: ó Deus, com prazer faça a vossa vontade, com prazer. Com prazer faça a vossa vontade. Essa experiência tornou leve aqueles que o seguem, não é assim? O que Jesus dizia: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. O meu coração, meu fardo é leve, não é assim? A leveza, a liberdade autêntica, a alegria. O salmista fala dessa religião, segundo esse coração de Deus que nos dá prazer de viver, a alegria de viver. Se alegre e em vós rejubile todos aqueles que me buscam. Todos aqueles que me buscam, diz o Senhor, se alegrem, exultem, tenham prazer de tocar no meu coração e ser presença do meu coração para os outros. Salmo 39. O que é esse coração no Evangelho, para concluir, segundo Lucas 12, 35 a 38, é deixar-se amar. É impressionante isso aqui. Na primeira parte do Evangelho de hoje,
a gente vê como uma exigência. Olha, cinge os vossos rins. Desperta, não dorme. Não sabes a hora que ele vai chegar. É meia-noite, é 3 horas da madrugada. É como uma exigência, não é? Atenção, desperta, não dorme. Cinge os rins, espera. Ele vai voltar. Quando ele volta, é ele que serve. Lindo isso aqui, eu acho belíssima essa passagem. Quando ele chega, é ele que vai nos servir. Olha, é ele que vai cingir os rins. É ele que vai nos alimentar. Ele mesmo, diz o Evangelho, vai cingir-se, fazer-nos sentar-se à mesa e passando nos servirá. Que teologia é essa? É do coração de Jesus que se antecipa aos nossos afazeres, às lâmpadas acesas, que já é graça dele, reincingidos, que já é graça dele, mentes acordadas, olhos atentos, que já é graça dele, graça antecipada, e ainda mais do que isso, é ele que vai nos servir, preparar a mesa. É ele que nesses 2000 anos, com seu sagrado coração, nos serve na Eucaristia, nos serve no sacerdote, no Papa, nos bispos, nos diáconos, nos evangelizadores. É ele que passa nos servindo. É ele que nos serviu na criação. É ele que nos serviu lá na redenção. E é ele que vai nos servir na teologia salvífica dos últimos tempos. É ele que sempre nos serve. O nosso serviço é apenas devolver um pouco desse amor, sim ou não? É devolver a Jesus. Quando vocês ajudam o Padre Aloysio aqui, estão devolvendo um pouco a Jesus daquilo que vocês recebem tanto e de forma infinita, não é não? Quando cantam, quando se oferece Ele para as missões, quando são dizimistas, quando visitam os pobres, quando senta para atender alguém. É uma devolução, aquele amor que eu recebi na criação, na redenção, e lá no final eu antecipo já hoje. Isso é o Sagrado Coração de Jesus, que é o primado da graça de Deus em nós, meus filhos. Nós somos amados, nós somos amados, nós somos amados, no início, na criação, na redenção, hoje e sempre, nós somos amados. Que o coração de Jesus reine em nós, nessa noite e sempre. Reine na vida de vocês, dessa comunidade tão bonita. Reine na igreja, reine no mundo. E para concluir, vou lembrar uma oração belíssima do Papa Francisco. É linda essa carta encíclica. Sexta-feira é aniversário do 1º ano dessa carta. Vou terminar com essa oração belíssima do Papa. Quem quiser pode até rezar também. Diante do teu coração, Jesus, diante do coração de Cristo, peço mais uma vez ao Senhor que tenha compaixão desta terra ferida. Ele quis habitar como de nós, que derrama os tesouros da sua luz e do seu amor, para que o nosso mundo, que sobrevive entre guerras, desequilíbrios socioeconômicos, o coração de Jesus, ele nos alimenta na paciência, não é não? Sim ou não? Então, vou repetir a oração do Papa, belíssima, hein? Para a gente terminar. Diante do teu coração, ó Cristo, peço mais uma vez ao Senhor que tenha compaixão desta terra ferida, que o Senhor quis habitar como de nós, que o Senhor derrame os tesouros da sua luz e do seu amor, para que o nosso mundo, Jesus, que sobrevive entre guerras,
desequilíbrios socioeconômicos, consumismo e o uso anti-humano da tecnologia, recupere o que é mais importante e necessário: o coração, a capacidade de amar, a luz do teu coração, que é amor, que será sempre amor. Amém.